Na série de vídeos sobre o Santuário de Caró, aqui na região das Missões do Rio Grande do Sul, eu tenho a alegria de entrevistar o irmão Celso Schneider, jesuíta, que trabalha aqui no santuário e que já exerceu a sua atividade em diferentes locais aqui do Rio Grande do Sul e vai contar um pouco para nós, você que acompanha aqui o meu canal, da sua história, da sua trajetória junto à Companhia de Jesus. Irmão Celso, uma alegria, muito obrigado por essa oportunidade de podermos conversar e contar um pouco da sua história junto à Companhia de Jesus. Bom dia, Marcos. Para mim que é uma alegria receber a tua visita nesses rincões distantes do Rio Grande do Sul. E aqui estamos no Caró, que é a culminância propriamente da primeira fase da evangelização do Rio Grande do Sul. E a evangelização do Rio Grande do Sul começou no dia 3 de maio de 1626, às margens do rio Uruguai, num lugar chamado Passo do Padre, no atual município de São Nicolau. É por esta razão que nós estamos preparando os festejos, ou melhor, a celebração dos 400 anos da chegada dos jesuítas ao Rio Grande do Sul. É um momento muito importante para nós aqui, porque os 400 anos representam os 160 anos de missionaridade jesuítica que foi iniciada aqui nestas plagas. Irmão Celso, o senhor é gaúcho, nasceu aqui na região das Missões e eu queria que o senhor contasse um pouco como é que se iniciou a sua vocação como irmão jesuíta. Barbaridade. Como gaúcho já perceberam agora pela expressão barbaridade. Eu costumo dizer, porque aqui foi um lugar onde se viveu a experiência do cristianismo feliz, segundo a expressão do filósofo Ludovico Muratori, que dizia: aqui se viveu a experiência do cristianismo feliz. Por isso, sobre a minha origem, costumo dizer que eu sou natural da maior cidade do estado, depois de muitas outras, chamada de Cerro Largo. E eu sou filho de pequenos agricultores, nasci em 1948 e em 1949 eu tive um acidente que alterou a minha vida sem dúvida alguma. Sofri uma queimadura violenta ao me sentar, quando eu tinha 1 ano e meio de idade, dentro do braseiro do forno colonial de cozer pão. E fiquei sentado lá dentro, dizem que eu não gritei. E aí começou a mudar a minha vida. Fiquei meio ano hospitalizado em Cerro Largo, que não existia cirurgia plástica na época, e inclusive fui mandado para casa depois de 2 semanas de tratamento, porque o médico disse: temos que amputar a perna esquerda do baixinho, ou ele morre. E aí meu pai decidiu me levar para casa e me recuperei a partir de comidas caseiras e voltei a fazer o tratamento. E em 1958 fui a Porto Alegre para fazer várias cirurgias plásticas e dar um formato aparente de pé ao pé esquerdo para poder usar algum calçado. E depois foi, na verdade, na minha infância, aos 5, 6 anos, me lembro muito bem, meu pai participava frequentemente das romarias do Caró, junto com os agricultores daquela comunidade. Na época
era Caraguatá, no atual município de São Salvador das Missões. Foi numa noite dessas que o pai voltou com seus pelegos enrolados e disse para minha mãe, ao fazer o chimarrão, estou voltando do Caro. E aquilo calou fundo no meu coração. Nunca mais esqueci. E aí, mais tarde, em 1958, ao fazer as cirurgias plásticas no Hospital da Criança Santo Antônio, o antigo lá da Pernambuco, encontrei um jesuíta, padre José Rutter, que era o assistente espiritual lá do hospital, que me chamou muita atenção. E depois, com certa naturalidade, eu fui ingressar no seminário chamado Escola de Santo Afonso, em São Leopoldo, no atual Centro de Eventos Cristo Rei. No Secrei, né? No Secrei, exatamente. E assim fui, não tive assim um momento exato de cair do cavalo como São Paulo, e foi uma coisa assim bastante natural. E sempre desejei ser irmão a partir do exemplo de outros irmãos que eu conheci. E assim, no dia 31 de julho de 1966, ingressei no noviciado em Parisino. Então, no ano que vem, completa 60 anos. É mesmo, é. 60 anos do ingresso no noviciado. Se eu estiver vivo ainda, eu te convido para a festa, Marcos. Será uma alegria e o senhor estará, com a graça de Deus. Então, não sei se interessam esses dados, mas depois disso fiz o meu noviciado em Parisino, fui a São Leopoldo em 1969, onde fui professor de matemática no curso supletivo, na época chamado de artigo 99, porque nós, irmãos, não podíamos estudar. Isso é uma história muito longa na companhia. Mas a minha turma foi propriamente a primeira que começou. Eu tinha certa tendência para matemática, então fui professor por 5 anos de matemática para preparar para o exame do artigo 99. Depois de São Leopoldo, que eu fiquei como professor, ao mesmo tempo fazendo a faculdade de pedagogia na Unicinos. Em 1974 me formei em administração escolar e supervisão escolar, e aí fui enviado ao Colégio Anchieta, em Porto Alegre, para 2 anos de, como se diz propriamente, de fazer um estágio nessa linha. Isso no meio dos anos 70, é isso? 74. Isso vai para Anchieta. 74 e 75 fico no Anchieta, e aí eu sou destinado em 76 e 77 para ser professor e secretário no Colégio Santo Inácio de Salvador do Sul. Depois de 2 anos lá, eu fui enviado a Itapiranga, Santa Catarina, para ser diretor de uma escola do Estado, mas vinculada aos jesuítas, a Escola Básica Três Mártires, que reforçou ainda mais o meu desejo de um dia trabalhar nas missões. Depois de 9 anos em Itapiranga, em 1987, volto para o Anchieta, e aí eu fico 24 anos lá, até 2010. Em 2010... Irmão, deixa eu só lhe perguntar então sobre... Pode perguntar, só não faça pergunta difícil. Prometo que serão perguntas bem tranquilas.
Irmão, conte um pouquinho desse período no Anchieta, quais foram as atividades, afinal, 24 anos é um tempo relevante, expressivo. Conte um pouco com mais detalhes dessa passagem pelo Anchieta. No Anchieta eu praticamente fiz de tudo, seja no colégio ou seja na residência. Na residência fui ministro da casa por vários anos, mas no colégio fui orientador religioso da educação infantil, das séries iniciais, supervisor escolar do 5º ao 8º ano na época. Depois, em 1996, eu fui convidado para ser diretor acadêmico. E aí fiquei 14 anos como diretor acadêmico. Entretanto, faleceu o diretor-geral e nos anos 2000 fui diretor acadêmico e diretor-geral por 10 anos. Paralelamente, também sempre estive vinculado ao show musical Anchieta e tenho uma verdadeira paixão por esse trabalho de trabalhar com crianças que procuram levar uma mensagem de alegria na vida para outras pessoas. Irmão, conte então o que é o show musical Anchieta. Não dá para contar tudo, que eu casualmente eu assisti pela primeira vez em 1967. Foi o 2º ano de fundação do show musical, que no ano que vem também vai completar 60 anos de existência. É um grupo artístico formado por 65 crianças, entre cantores, músicos e percussionistas, e se apresentam nos mais diversos lugares. Inclusive já se apresentaram em Roma, Portugal, depois no Chile, no Uruguai, no Paraguai e na Argentina. E em mais de 120 cidades do Rio Grande do Sul, em 40 cidades de Santa Catarina e outras 40 no Paraná e na maioria dos estados brasileiros. É um grupo que, graças a Deus, através de todos os temporais, eventos e tempestades, sobreviveu desses grupos de cantores e músicos, que no início, em 1966, eram conhecidos como pequenos cantores do Colégio Anchieta. Em 1978, em função de terem agregado a dança, ele se passou a se chamar de Show Musical Anchieta, Canto e Dança até os dias de hoje. Irmão, aí o senhor encerra o seu período no Anchieta e qual é a próxima missão na companhia? A próxima missão da companhia foi me reenviarem para Itapiranga, no Colégio Agrícola São José, que eu ajudei a fundar em 1980, que eu esqueci de dizer, foi de 9 anos que eu fiquei lá, que eu ajudei a fundar este colégio, e em 2014 eu tive a espinhosa missão de encerrar as atividades do colégio em função de um colégio federal que surgiu a 60 quilômetros dali. Então, de 2011 a 2014, fiquei lá fazendo essas atividades de encerramento das atividades. Depois, em 2015, 2014, voltei ao Colégio Anchieta. E aí eu trabalhei em Vila Oliva, no Morro do Sabiá, e também no show musical Anchieta. E no dia 4 de setembro de 2020, eu fui transferido finalmente para a região missioneira. Fui parar em São Miguel das Missões, onde permaneci 3 anos,
realizando as mais diversas atividades, coordenando os projetos missioneiros, dando apoio a todas essas atividades afins, inclusive a trilha dos Santos Mártires das Missões. E no dia 13 de setembro de 2003, eu vim aqui para o Caro, onde, se Deus permitir, quero morrer também. Irmão, eu imagino que para o senhor deve ter sido uma alegria, né? Retornar à sua região onde nasceu, né? É o primeiro retorno aqui para a minha região. E para mim foi realmente uma satisfação, não só por ser da minha região, mas em virtude desta devoção aos mártires, santos mártires das missões. Ela sempre foi um parâmetro, um norte na minha vida. Buscar a Cristo através dos mártires e das realidades que me cercam. Como dizia Santo Inácio, temos que rezar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de nós mesmos. Então, eu penso que devo fazer a minha parte dentro das minhas limitações e possibilidades. Irmão, no Brasil, a Igreja Católica celebra no mês de agosto o mês das vocações. Sim. E no terceiro domingo do mês de agosto ele é dedicado aos religiosos, à vida consagrada. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, sobre a alegria de ter sido um religioso, um consagrado da Igreja Católica. Eu sou, como já disse no início, eu sempre tive, assim, não vou dizer clareza, mas uma decisão de ser irmão. Por que ser irmão? A palavra irmão já diz tudo. Estar em convívio com as demais pessoas, nas mais diversas realidades. E isso eu consegui, apesar da minha timidez inicial, eu consegui superar e me encontrar sempre mais com as pessoas. Então, aqui no Caró, eu praticamente conheço todas as excursões de onde provém, na primavera, sobretudo, do Rio Grande do Sul. E isso me ajuda muito. Através do show musical Anchieta, cheguei a conhecer muitas e muitas pessoas que são um grande apoio para o meu trabalho aqui. Volta e meia, eu cito alguma coisa de algum grupo que vem sobre as características da cidade. Aí o pessoal fica mais atento ainda. Isso me alegra. O ser religioso e interagir com a realidade em que a gente vive. Sempre pensamos ser para os outros. Por outro lado, tenho aqui um texto escrito pela minha irmã, que foi religiosa, faleceu no ano passado, aos 85 anos, e ela deixou o último texto para mim, que ela sempre se relacionava muito comigo. Ela era de qual congregação? Das franciscanas de São Leopoldo, as Penitência e Caridade Cristã. Ela trabalhou muitos anos na Santa Casa, nos últimos tempos das irmãs. E ela deixou um texto que para mim representa não só para a minha vida religiosa, mas também para as missões aqui. Uma citação do bispo Dom Posidônio, bispo de Bragança, no Pará, que é grande historiador da Amazônia. Ele diz o seguinte, eu digo, se refere aos 400 anos e se refere também à vida do religioso. Assim, tenhamos sempre presente que não somos os primeiros a pisar neste chão. Muitos passaram antes de nós e fizeram história. Temos o privilégio de fazer a nossa história neste momento da nossa vida.
porque muitos virão depois de nós. E completa com uma passagem do Papa Francisco. Sejamos, isso se referindo aos religiosos, sejamos daqueles que abrem caminhos sem medo do novo que nos desafia e encoraja e nos tira da acomodação. Para mim, esse termo acomodação é muito profundo, porque os mártires das missões deixaram a sua família, a sua pátria, a sua zona de conforto e foram ao encontro dos mais necessitados. E continua o Papa: não deixem que nos roubem a coragem, não deixem que nos roubem a esperança. E completo: corações ardentes, pés a caminho. Estas são, então, duas mensagens importantes que, para mim, sempre ajudam. Procuro, na medida do possível, atualizar a minha convicção de irmão jesuíta na companhia de Jesus. Bonito, muito bonito. Irmão Celso, muito obrigado por este bate-papo, por contar um pouco da sua história, que Deus abençoe a sua vida, a sua vocação. Muito obrigado mesmo. Aqui ao fundo, nós temos uma imagem aqui do Santuário de Caró, né, que fica no município de Caibaté, nas Missões. E eu convido você que está acompanhando este vídeo, que daqui a pouco se organize para conhecer aqui este local, um local muito bonito, de muita paz, de muita natureza e de muita fé também. Eu espero que você tenha gostado desta entrevista. Você que já teve a oportunidade de conhecer o irmão Celso ao longo da sua vida, compartilhe ela com seus familiares, seus amigos, pessoas próximas. Eu sou o jornalista Marcos Cobolt, jornalista católico. Espero que você tenha gostado, então, deste material. Considere se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, familiares, pessoas próximas a você. Irmão, nós vamos aqui agora mostrar aqui a bandeira. Antes de mostrar a bandeira, só duas frases sobre o Caró. Das milhares de pessoas que eu já atendi aqui, eu sempre costumo dizer: aqui é um lugar onde Deus se manifesta, independente das nossas crenças religiosas. Por outro lado, gosto de citar uma frase que se aplica ao Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, na França, e pode se aplicar perfeitamente ao Caró, que diz: para quem não tem fé, nenhuma explicação satisfaz. E para quem tem fé, nenhuma explicação é necessária. Considere se inscrever no canal, compartilhe com seus familiares, amigos e pessoas próximas a você. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima!